Pública destinada estrategicamente à garantia da melhoria da alimentação escolar dos alunos da rede pública de ensino. E quando a gente fala assim, poxa, uma política pública destinada à garantia da melhoria, isso por quê, pessoal? Porque o PNAE ele vem garantir essa melhoria. Primeiramente, de acordo com a Constituição Federal, a obrigação de garantir a alimentação escolar nas escolas municipais e estaduais são dos municípios e dos estados, respectivamente. Inclusive, independentemente de um estado ou um município estar recebendo o recurso do PNAE, ele é obrigado a garantir a merenda escolar. Porém, o PNAE, ele vem trazendo diretrizes que melhoram essa alimentação escolar, que aperfeiçoam essa alimentação escolar. Inclusive, o fortalecimento da produção rural. Né? Vocês vão ver no decorrer das aulas, dessa aula, várias diretrizes que o PNAE tem e que melhora essa alimentação escolar. O objetivo do PNAE ele é contribuir com o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e o rendimento escolar. E aí, quando nós falamos sobre a aprendizagem e o rendimento escolar, o PNAE entra com um papel fundamental, a alimentação escolar. Eu sempre costumo dizer que um aluno, ele mal alimentado, ele não vai conseguir se concentrar, com certeza, ele não vai ter um bom rendimento escolar. E o PNAE, ele dá essa garantia. Como eu falei, não apenas de fornecer uma alimentação escolar, mas uma alimentação de qualidade nutricional, variada, obedecendo parâmetros nutricionais, e isso diminui aí a insegurança alimentar dos alunos. O PNAE tem como objetivo formar práticas alimentares saudáveis por meio de ações de educação alimentar e nutricional, e, inclusive, um dos critérios até de gestão positiva, é um município que tem essas ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais durante o período letivo. Então, esse é o objetivo do PNAE, essa política pública gigantesca, muito fiscalizada, muito monitorada por diversos órgãos de controle e muito bem trabalhada pela autarquia que administra esse recurso, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, tá? Então, o PNAE, ele vem trazendo algumas regras, e uma delas é que os cardápios elaborados devem obedecer, devem respeitar as referências nutricionais, os hábitos alimentares, né? Temos um país aí gigantesco, com hábitos alimentares diferentes por regiões, cultura alimentar da localidade, a sustentabilidade, a sazonalidade. Sabemos que tem gêneros, quando a gente vai comprar na agricultura familiar, se a gente quer um gênero orgânico, agroecológico, a gente tem que obedecer essa sazonalidade, e o PNAE garante isso. Vocês vão entender mais quando eu for falar sobre agricultura familiar. A diversificação agrícola da região e a alimentação saudável e adequada. Inclusive, na resolução do PNAE, vem trazendo que alguns itens são proibidos, como refrigerante, que não tem nada, eu até digo que refrigerante nem é alimento. Não tem nada, nenhuma contribuição nutricional, é totalmente proibido na merenda escolar. Esses refrescos aí em pó também, eu digo que é veneno em pó, que as pessoas consomem. Também são proibidos na alimentação escolar. Existem outros gêneros que são restritos, como
os achocolatados, a bebida láctea, o café, que antes, na verdade, pessoal, me confundi agora, que antes o café era restrito, hoje se tornou proibido com a nova resolução do PNAE. Mas esses daí, achocolatado, bebida láctea, enfim, eles são restritos. E os produtos in natura, como as frutas, as hortaliças, né, as verduras, enfim, eles são liberados, tá? Não existe limites para se introduzir esses gêneros nos cardápios. E é o PENAI que garante isso, tá? Quando o município ele mantém uma alimentação escolar somente com recursos próprios, ele não precisa seguir essas diretrizes. E o PENAI não, o PENAI ele exige isso mesmo do município, ou do estado. Inclusive, que os cardápios sejam elaborados por nutricionista, né? Isso é muito positivo. E agora entramos para o nosso tema principal, que são as compras públicas, tá? Olha só, pessoal, a administração pública, ela não pode, em hipótese alguma, comprar produtos ou contratar serviços de fornecedores ou prestadores de serviços de quem ela bem quiser. Eu, órgão público, eu preciso elaborar um procedimento administrativo chamado de licitação, que visa assegurar a igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com a administração pública. Isso está previsto lá na Lei Geral de Licitações, a Lei 8.666. Isso significa o quê? Que qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que queira vender seu produto ou prestar seu serviço para qualquer órgão público, ele tem todo o direito de participar, desde que esteja enquadrado aí, tenha toda a documentação em que esse processo seletivo, esse processo administrativo irá solicitar por meio de um edital. Esse procedimento administrativo, ele também visa selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. E aí é que entra a nossa preocupação. Porque quando se fala em proposta mais vantajosa para a administração pública, a legislação, infelizmente, fala apenas de um critério de seleção dos fornecedores, que é o critério menor preço. Então, em todas as modalidades que são formas de realizar a licitação, em todas as modalidades da Lei 8.666, vai ganhar o fornecedor, vai ganhar aquele que propor o menor preço. Tá? Não vai ser discutido qualidade, não vai ser discutido marca, não vai ser discutido nada sobre o produto, somente o menor preço. E a outra coisa que me preocupa muito é que a modalidade utilizada para se comprar gêneros alimentícios para a merenda escolar é a modalidade pregão, criada pela Lei 10.520 de 2002. E o que é que difere, qual é a diferença do pregão, tá, para as demais modalidades de licitação da Lei 8.666? É que no pregão, além de selecionarmos aqueles fornecedores que propuseram os menores preços, tá, nós ainda vamos ter uma fase de disputa de preços, uma fase de lances. Então, o preço desses gêneros, eles poderão cair ainda mais. E o critério será o menor preço. Aquele que lançar vai ser... Gente, e é uma disputa grande que acontece, tá? Então, assim, se vocês observarem, para o PENAI, para a alimentação escolar, esse critério de menor preço, ele não é muito vantajoso. É um fornecedor que, de repente, ele ganha um produto pelo menor preço, vocês acham que eles vão colocar um produto de qualidade? Não vão. O fornecedor está querendo lucrar. E nós estamos querendo fornecer uma alimentação de qualidade. Por isso que é tão importante a participação do nutricionista
nesse processo de licitação, tá? E aqui eu entro aqui, antes de falar sobre a atuação do nutricionista na licitação, vou explicar para vocês um pouco de como acontece uma licitação. A licitação ela é dividida em 3 fases, somente 3 fases. A fase de planejamento, onde, primeiramente, vai surgir a necessidade. Qual é a necessidade? Comprar gêneros alimentícios. Algum setor vai ter que solicitar ao setor de licitação a abertura desse processo administrativo. Então, no caso do PENAE, da alimentação escolar, serão as secretarias municipais e estaduais de educação. Irão solicitar a abertura desse processo administrativo da licitação. Após isso, iniciará a fase de pesquisa de preços. Primeiro, vamos elencar quais são os gêneros que serão licitados. Em seguida, o setor de planejamento irá fazer uma pesquisa de preços, tá? Para poder ter uma ideia de quanto eles vão incluir lá no edital um valor referência, para que não haja superfaturamento na hora de contratar um fornecedor, tá? Feita essa pesquisa de preços, ela é elaborado um termo de referência, que eu falo já sobre ele, onde esse termo de referência vai compor o anexo do edital, que é o instrumento convocatório do pessoal que irão participar da licitação. Esse edital, juntamente com esse termo de referência, será publicado. Então, inicia-se a fase de execução, que é o momento onde os fornecedores eles vão até o município, entregam a sua documentação, entregam as suas propostas. Aqueles que propor um preço de até 10% acima daquele que está lá no termo de referência, serão selecionados para a fase de lances, tá? De disputa de preços. Aconteceu essa fase de lances, quem licitou o menor preço de cada produto. Pessoal, licitação de gêneros, os gêneros, eles são concorridos 1 a 1. Açúcar, feijão, vamos lá, concorrer ao açúcar. E aí eles vão lançando o preço. Pronto, menor preço, ninguém lança aí mais nenhum preço abaixo, não. Próximo produto. Então, item a item, eles vão disputar o preço. Com isso também, nós podemos ter vários ganhadores, vários fornecedores, tá? E isso nem sempre é muito bom. Finalizou essa parte, decretou quem é o ganhador, vem a parte da contratação, onde é registrado os itens com os preços, e à medida que for surgindo as necessidades, o órgão irá ou fazer um contrato ou emitir ordens de compras para adquirir os produtos dos fornecedores. Então, é o seguinte, pessoal, para que a gente tenha uma boa execução do PENAE, é necessário que todas essas 3 fases aí sejam bem elaboradas e contem com a participação dos diversos atores sociais em cada uma das fases. Pessoal, existe um pensamento muito errado de que a licitação é uma responsabilidade somente do pessoal da licitação, que é o pregoeiro e sua equipe, ou o presidente da licitação e a comissão. Não, negativo. A licitação, primeiro que nem se começa no setor de licitação. Como eu já disse, começa lá com os setores requisitantes, tá? E a licitação, ela tem uma fase de planejamento. E é justamente nessa fase de planejamento que entra aí a participação do nutricionista, tá? Se lembra que eu falei do termo de referência que vai compor lá, vai ser um anexo, na verdade, do edital? Pronto. No momento em que o setor lá da prefeitura ou da Secretaria Estadual de Educação
for solicitar a abertura desse processo administrativo, quem faz a solicitação é o secretário, tá? Essa solicitação, ela pode, e na verdade deve ter como anexo, uma pauta de gêneros elaborada e assinada pelo nutricionista. Isso por quê, pessoal? Olha só, primeiramente, se eu não posso comprar nenhum produto sem antes ser licitado, e os cardápios obrigatoriamente, não, desculpa, as compras obrigatoriamente têm que obedecer os cardápios do nutricionista, então é importante que, se sou eu que faço os cardápios, então é importante que seja eu que faça essa pauta dos gêneros para serem licitados. Porque se tiver algum produto que não esteja licitado, eu não vou poder incluir no meu cardápio. Eu não vou poder incluir na minha preparação. Então, um bom exemplo, o leite. Pronto, se de repente o setor de licitação foram eles que fizeram o termo de referência, não teve nenhuma pauta de ninguém. Não tem leite, então o nutricionista já vai ficar limitado quando for preparar lá os seus cardápios, vai ficar limitado a incluir preparações que contenham leite, porque não foi licitado, tá? E assim, fazer uma licitação com um item, 2 itens só, 3 itens, é muito complicado, porque uma licitação demanda tempo, demanda recursos humanos, demanda recursos financeiros. E a licitação, pessoal, ela é feita para 12 meses. Então, é um trabalho gigantesco, tá? Que o nutricionista tem aí. É uma responsabilidade grande, tá? Porque a gente, como eu já falei, a gente pode ter a impossibilidade de preparar determinadas, de realizar determinadas preparações, porque o item não foi licitado. Então, o que é que deve compor a pauta do nutricionista? Deve compor quais são os gêneros, tá? Então, o nutricionista vai ter que planejar aí os gêneros alimentícios para o ano inteiro. Uma coisa, pessoal, geralmente, a licitação ela é realizada em janeiro para 12 meses, mas às vezes acontece de ser realizada em fevereiro, em março, em abril, vai depender do período da outra, tá? Então, o nutricionista vai ter que elencar quais são os gêneros para 12 meses, tá? O quantitativo, tá? A quantidade também, certo? Porque se de repente acabar lá, eu colocar, de repente, 1.000 quilos de açúcar e de repente acabar, eu não vou poder mais solicitar açúcar, tá? Vou colocar também o período de entrega. E aí, tá? Tanto nas especificações, quanto também no período de entrega. Eu digo que são os 2 aspectos coringas da licitação que o nutricionista aí trabalha. Quando o nutricionista ele faz uma boa especificação dos produtos, então o fornecedor, antes de lançar o menor preço, vocês concordam comigo que antes dele lançar o menor preço, ele vai pensar bem, poxa, esse produto ele tem muitas especificações, esse produto é de uma boa qualidade. Será que eu tenho condições de fornecê-lo por aquele preço? Então, ele vai pensar bem antes de estar lá disputando, tá, preços, muitas vezes, que não tem como fornecer. E o nutricionista também vai definir, quando definir esse período de entrega, a gente também vai evitar que fornecedores de municípios distantes venham participar da minha licitação, porque o período de entrega lá, de repente, for semanal. Pode, tá? Eu fico bem emburrada mesmo quando eu pego uma licitação que eu vejo lá um período de entrega mensal. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como será o tomate? Como será a fruta, as verduras? Entrega mensal? Será que esses produtos in natura têm a condição de ficar 1 mês armazenado lá nas escolas ou lá no depósito central, quando muitas vezes as escolas e as secretarias de educação nem têm freezer o suficiente para armazenar esses produtos? Não tem nem espaço,
tá? Então, é importante que o nutricionista verifique a realidade que ele está trabalhando, tá? E verifique também as condições do alimento, se ele suporta ficar tanto tempo aí armazenado, tá? Se vocês forem deixar isso para nós do setor de licitação, pode ter certeza que a gente vai botar tudo no saco, porque a gente quer diminuir trabalho, tá? Então, a gente não está preocupado com essas coisas da nutrição, não. Nós estamos preocupados com agilidade, tá? Outra coisa que o nutricionista vai definir é o local de recebimento dos produtos, que pode ser ou no depósito central, ou por escola, enfim, de acordo com a realidade de trabalho aí de cada um. O prazo de validade, gente, prazo de validade. Olha só o que é que acontece. Tem fornecedores, a gente pensa que isso são aspectos que não são tão relevantes, mas são sim, tá? O que é que acontece? E os exemplos que eu vou contar aqui para vocês são todos exemplos reais. Como eu falei antes, nós já visitamos mais de 80 municípios e a gente encontra realidades diversas, que aí cada vez mais, às vezes, até me assusto, tá? O que é que acontece? Tem fornecedor que ele acaba ganhando uma certa região, ganha a licitação de 5, 6 municípios. Aí ele pensa o seguinte, vou entregar por rota, porque primeiro que esses municípios não definiram um período de entrega, tá? E ainda pensa o seguinte, também colocou lá entrega mensal, vou colocar lá prazo de validade de 20 dias. Ah, esse produto aqui está perto de vencer, vou jogar lá para aquele município. E aí o que acontece? A gente chega no município e encontra lá, armazenado, nas escolas, produtos fora da validade. Gente, isso acontece demais, demais. Produtos que com entrega mensal, com prazo de 15 dias, 20 dias, tá? Então, cuidado também na definição desse prazo de validade. Um outro aspecto que o nutricionista deve colocar lá na sua pauta é a solicitação de amostra dos gêneros. Gente, porque é o seguinte, existem alguns gêneros que, por mais que sejam bem especificados, não me garante uma qualidade, tá? Então, o setor de licitação, eles não vão fazer isso, pessoal. Pode ter certeza. Eu vejo muitas nutricionistas, quando solicitam a amostra das polpas de fruta. Aí fazem lá os testes dela, e ela é quem atesta que aquele fornecedor de menor preço levou uma amostra do produto que ele vai fornecer que está adequado, está dentro dos parâmetros nutricionais. Mas pode ter certeza, gente, que nós do setor de licitação, a gente não vai solicitar, não. Vamos não. Em primeiro lugar, eu nem sei avaliar a amostra do produto, tá? Não faço a menor ideia como é que vocês fazem isso. Se eu for solicitar, pode ter certeza, é para eu comer um pouquinho, gostar, aprovar, se eu não gostar, eu reprovo. É todo o parâmetro que eu tenho. Nutricionista não, tem lá os seus testes, que eu acho bem interessante, e é o nutricionista que vai atestar. Se de repente aquele fornecedor de menor preço trouxer uma amostra que não está dentro dos parâmetros nutricionais, não é uma amostra que não é adequada, o que é que acontece, Joana? Aí nós iremos chamar os fornecedores do segundo menor preço. Então, somente nessa situação, eu não vejo lugar algum na legislação que permita eu decretar um fornecedor, um ganhador, pelo segundo ou terceiro menor preço. Não, não vejo. Somente nesse caso de análise de amostras, quando o primeiro menor preço não me apresentar uma amostra de um produto adequado, então eu posso chamar o segundo menor preço, tá? Então, esse segundo menor preço vai trazer a amostra daquele produto. Se não for adequado, chama o terceiro menor preço, tá? Porém, isso só vai poder acontecer se tiver a participação do nutricionista, porque é o único profissional que pode responder tecnicamente pela avaliação das amostras dos gêneros. Então, vocês podem ver aí o papel fundamental do nutricionista nesse processo de licitação. E todas essas informações aí, de especificação dos gêneros, dos quantitativos, prazo de validade, local de entrega,
período, solicitação de amostras, tudo isso vai compor o termo de referência, vai compor o edital de licitação. Então, pessoal, eu coloquei aí também coordenador de merenda. Por quê? O que é que o coordenador de merenda tem a ver com nutricionista, tem a ver com licitação? Tudo a ver. O coordenador de merenda, ele vai participar lá da fase de contratação. Na verdade, ele é o profissional responsável por receber os produtos e conferir. Então, quando é decretado o vencedor da licitação, será gerada uma ata de registro de preços, que tem quase a mesma finalidade de um contrato, tá, pessoal? A diferença é que quando eu faço o contrato, eu já gero a obrigação de comprar. A ata de registro de preço não, são produtos com preços registrados. À medida que eu for precisando, eu vou solicitando e aí é que vai formalizando o contrato para a compra, tá? Então, o coordenador de merenda já vai ter lá a ata de registro de preço, que é o documento em que o fornecedor assinou se comprometendo em entregar todos os produtos de acordo com esses parâmetros aí, tá? Então, o coordenador de merenda vai verificar se o fornecedor entregou o produto de acordo com a marca. Mas, Joana, você disse que a gente não pode citar a marca lá na licitação. Sim, durante o processo de licitação, não podemos falar em marca. Mas, ao formalizar a ata de registro de preços, o fornecedor já vai colocar lá qual é a marca do produto que ele vai entregar, tá? E ele não pode entregar produto de marca diferente daquela que ele se comprometeu a entregar. O coordenador de merenda vai verificar o peso do produto, tá? E por isso é importante, tão importante ter balanças nos locais de entregas, porque a gente já encontrou, pessoal, é muito comum, a gente chega lá, as meninas chegam lá nas escolas, vão pesar o produto, uma peça de carne de 2 quilos, tá, por 1,8 kg. Uma peça, uma polpa de 500 gramas, tá, por 450. E de pouquinho em pouquinho, quem é que lucra? Não é? E de pouquinho em pouquinho, quem é que sai perdendo? O aluno. Né? E por isso que às vezes eu escuto, né, as merendeiras falando, os próprios alunos reclamando, o suco daqui é uma garapa. É água com açúcar. Por quê? Primeiro que a polpa não é de qualidade. Segundo que ainda está abaixo do peso, tá? Então, cuidado com isso. O coordenador de merenda vai ter esse cuidado de garantir que aquilo que o nutricionista colocou lá na sua pauta seja, de fato, executado. A gramatura, tá? Gramatura, 200 gramas de determinado produto. Aí coloca lá, entrega de 180. Isso está se tornando tão comum, pessoal. Infelizmente, por isso que a gente está investindo na contratação desse profissional aí, do coordenador de merenda, para estar verificando essas entregas. Também o aspecto físico, tá? O coordenador de merenda vai observar aí esse aspecto físico, que às vezes, pessoal, o produto ele até está dentro do prazo de validade, mas devido às condições de armazenamento ou as condições de lá no depósito do fornecedor, tá? As condições de armazenamento lá no fornecedor ou as condições de transporte, o produto perdeu sua qualidade. E eu me lembro de uma vez eu estar no município visitando uma escola e chegou o fornecedor das polpas e entregou. E as polpas, pessoal, elas estavam completamente descongeladas. Na verdade, eu acho que elas nunca passaram pelo processo de congelamento. Esse município era de um município de interior distante de Natal. O fornecedor era de Natal. Aí tu imagina aí o transporte. Diga aí, se vocês nutricionistas confiarem nesse produto sendo transportado dessa forma, eu fico calada, mas eu ficaria desconfiada, tá? Então, assim, às vezes o aspecto físico, o produto, mesmo estando dentro do prazo de validade, o aspecto físico não está adequado, ele está mofado, tá? Ele está avariado. A gente já encontrou, pessoal, feijão mofado nos depósitos de escolas, tá? Então, assim, o coordenador de merenda, ele vai garantir que todos esses parâmetros
tá? Elencados pelo nutricionista, eles sejam de fato executados. E aqui, pessoal, eu trago para vocês a nova regra sobre licitação, não apenas para o PNAE, mas para todos os recursos federais, tá? Com a Resolução 6 de 2020, tornou-se obrigatório o pregão na forma eletrônica. Está previsto lá no seu artigo 24, inciso 2. E o que é que acontece nesse pregão? É obrigatório, tá? Obrigatório realizar o pregão agora. A partir de junho desse ano já acabou a fase de adaptação. A partir de agora só pode fazer o pregão eletrônico. E o que é que acontece com esse pregão eletrônico? O pregão eletrônico é um processo em que ele vai acontecer todo via sistema. Então, antes no presencial, o que é que acontecia? O fornecedor teria que ir até o município onde está sendo realizada a licitação, ele teria que se deslocar. Então, quando ele faz esse deslocamento, ele já percebe o quanto que ele vai gastar com o transporte, não é, pessoal? E o eletrônico não, né? Qualquer fornecedor do estado do Rio Grande do Norte, não, do Brasil, pode participar de uma licitação aqui no interiorzinho pequenininho de 3, 4 mil habitantes do estado do Rio Grande do Norte. Não importa onde se localiza esse município, qualquer fornecedor do Brasil pode vir participar. Então, quando a gente tem uma licitação onde não tem a participação do nutricionista e não tem definido o período de entrega, não tem solicitando amostras, não tem especificando gêneros, imagina aí a concorrência que vai ser. Os produtos, sendo eletrônico, mais pessoas irão participar desse pregão, o preço será ainda mais disputado e ninguém está preocupado com entrega, porque a entrega é mensal, ou não foi definido lá no edital, tá? Então, assim, isso é uma opinião até minha, tá? Que no pregão eletrônico, ele traz ainda mais a necessidade desse profissional estar participando da licitação, tá? Para que a gente possa deixar esses produtos, esses gêneros, muito bem especificados e assim a gente comprar produtos de qualidade e fornecer preparações de qualidade. E aqui eu trago só um textozinho aqui sobre o nutricionista, é o profissional capaz de definir e calcular o tipo e a quantidade de alimentos adequados a cada faixa etária, bem como compor cardápios nutritivos, variados e saborosos, respeitando os hábitos alimentares. Então, só vocês mesmos, nutricionistas, para administrar tantas peculiaridades e transformar isso tudo em um cardápio, em uma preparação, tá? Se deixar por conta de nós aqui, os demais profissionais, vai ser um estrago. Pessoal, aqui eu encerro a fase de licitação.